dúvidas que nós temos a respeito dos vetores aí? Como é que faz para adicionar os valores repetidos do vetor 1 e 2? Isso aí é parte do exercício. Sim. O que você tem que fazer? Você tem que verificar se o valor que está lá, você pegou e identificou o valor. Ele está no vetor A, está no vetor B, certo? Uma vez que você encontrou ele no vetor A, encontrou ele no vetor B, agora você vai ver se ele já está no vetor C. Se ele estiver já no vetor C, você vai descartar ele. Se você chegou até o final e não encontrou ele no vetor C, aí você insere ele. Ué, ontem nós não tivemos praticamente uma aula inteira de um valor e um vetor? Não vimos várias formas diferentes de fazer se o valor está dentro do vetor? O que na prática acontece ali? Eu tenho um valor e tenho um vetor. Eu quero saber se o valor está dentro do vetor. Se ele estiver, eu vou ignorar. Se ele não estiver, eu vou fazer o quê? Vou colocar ele no final. Certo? Essa é a ideia. O que mais? O processo de leitura de valores de um vetor, todo mundo já entendeu? Já consegue fazer tranquilo para ler e escrever os valores de um vetor? Não, ele não escreve errado. A lógica deve estar errada, ele está apresentando o valor errado, mas ele não escreve errado. Hã? O compilador não compila errado. Qualquer dúvida? Diga, Pedro. Tinha uma dúvida aí? Antes da gente começar a parte das perguntas, você falou que queria perguntar sobre um problema. O que é? Então, vamos lá. Marcos? Tranquilo, de boa. Não. Professor, se eu criar um vetor de string e ele colocar o número, se eu selecionar ele para fazer a atribuição, ele vai juntar com um caractere, vai ficar com um número dele. Ele vai considerar como caractere. Se você digitar 10, ele vai considerar o caractere 1 e o caractere 0. Porque daí está com o vetor de string, certo? Mas se eu fizer a autoatribuição do string daí, ele vai juntar as letras daí, né? A string vai se comportar como string, certo? Como se fosse uma variável string comum. Né? Como você lê um texto, por exemplo. O que mais? Diga, Bruno. Vocês estão lembrados que nós combinamos que depois eu pergunto, né? E eu escolho quem responde. Eu recomendaria vocês fazerem as perguntas no tempo de vocês. Na prática mesmo, a gente vai ter que usa o vetor. Para muita coisa. Vamos colocar exemplo prático, comercial, né? Você tem os dados, por exemplo, de venda de produtos, certo? Então, determinada, vamos dizer, o mercado está vendendo produtos. Aí eu quero saber, por exemplo, qual o produto que mais vendeu. Você tem uma movimentação de venda. Eu quero saber qual o produto que mais vendeu. Eu quero saber os 10 primeiros produtos que mais venderam, certo? Então você vai percorrer um volume de dados e vai verificar qual que é o produto. Aí você vai colocando ele no vetor e colocando por ordem quantidade que vendeu. Aí depois você ordena ele pelo que mais vendeu, certo? Aí você vai é uma das utilizações que você pode fazer. Você pode, na mesma situação de venda, por exemplo, em vez de produto, a loja tem lá 10 vendedores. Eu quero saber quem que vendeu mais no mês. Você vai, aquele vendedor, você totaliza na conta dele. Deu o mesmo código do vendedor, vai lá e totaliza. No final você vai ter o total dos 10 vendedores. Certo? Então você usa vetores para muita coisa. Para você montar, por exemplo, na interface, vamos dizer que seja web, você vai ter que apresentar lá a lista de compras do que o camarada comprou. Em princípio, ou então você tem alguma coisa que está preenchendo, lá está escolhendo produtos, você pode armazenar ele num vetor. Embora quando é e-commerce, por exemplo, você armazena no banco.
Porque daí se o cara perder a conexão, você tem guardado o que o cara comprou. Ele loga de novo, vai aparecer tudo, certo? Mas você pode fazer uma simulação. Na hora de fazer a simulação, você usa um vetor para simular. Você não precisa criar registro no banco de dados. Você cria de uma forma mais prática. Então, a utilização de vetores é necessária e vai ter em vários níveis diferentes, independente da linguagem. Por isso, aprendam vetores. A outra situação que tem com vetores, que vocês vão usar, recente, daqui a pouco, logo com o Damin. Você tem lá, eu tenho um conjunto lá com 100 elementos. Eu quero colocar em ordem crescente. Certo? Como é que coloca em ordem crescente? Tem as técnicas. Pode usar o método da inserção direta, pode usar o método da bolha, pode usar, aí tem quick sort, heap sort. Bubble é o método da bolha. Já foi. Certo? Então você tem várias formas diferentes. Isso aí usa vetor. Você tem método de ordenação e de classificação, né? Aí você tem formas de trabalhar. Existe, dentro da ideia do Windows, por exemplo, para criar certas coisas, ele usa vetores para você trabalhar. Ele armazena as informações dessa forma. E a ideia de vetor está vinculado com a ideia, por exemplo, que a gente chama de lista. Lista é um conjunto de dados que estão seguindo uma determinada ordem, certo? Mas eu poderia ter o conceito de pilha, por exemplo. É um vetor e eu vou empilhar elementos ali. O primeiro que entra, o último que sai. É a ideia de pilha. Então você vai usar a ideia de pilha. Pode usar o conceito de fila. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Aí você vai inserir mais um cara, insere ele no final. Aí a hora de sair, sai do primeiro, que está na frente. E aí tem uma série de outras situações que você vai utilizar vetores. Bastante. Aprendam vetores, em outras palavras. O que mais? Está vencendo o tempo. João, qualquer dúvida? No live lá, os dois negócios que você fez no quadro ontem, aquele no negócio que passou, tá com... Vocês entenderam por que eu perguntei para vocês se vocês tinham lido o material, né? Entenderam, né? No material tem a explicação, não tem? Basta ler. Os dois lados, o que tem os dois lados? Os dois você fez firmemente. Só que daí se fizer com óleo assim, é pior pra pessoa? Não muda nada. Uma estrutura contadora, outra estrutura condição. Certo? Tanto faz usar for, usar while. A questão é, dependendo da lógica, vamos dizer assim, como a gente fez no quadro ontem, se eu levar em consideração que eu tenho uma estrutura de repetição, a hora que eu encontrar o cara, eu não preciso procurar mais, porque a partir do momento que eu encontrei eu tenho necessidade de procurar o restante, percorrer o restante. Aí, em termos de eficiência, quando você, dependendo da lógica que tem que fazer, se você usar o while, o que vai acontecer? Você já encontrou, caiu fora. Ele não vai continuar. Se você usar o for, se ele tiver 100 elementos, ele vai chegar até o 100º elemento. Não vai? Isso tem um custo computacional. Quanto que custa isso? Certo? Então, tem necessidade de ele fazer? Se você já alcançou o objetivo que você queria? Não. Então, questão de eficiência. Certo? O que mais? Nada? Ricardo? Pedro? Arthur? Professor, matriz é muito mais complexa que só dois vetores. Matriz é a ideia que o Toninho está passando lá. Vocês já aprenderam a ver matriz inversa? Ah, você não faz matéria, Toninho? Matriz inversa, já viram matriz inversa? Multiplicação de matriz, ele já explicou multiplicação de matriz? Pois é, tudo coisa que nós vamos fazer aqui no Pascal. Aprendam bem com o Toninho. É só para avisar, nós estamos trabalhando com disciplinas que estão bem interligadas, né? Algoritmos, vocês vão ver com o Damin lá, esses métodos de ordenação, vai ser, a base, é isso daqui. Então, se não entender vetores, na hora de fazer lá os métodos de ordenação, vai ser complicado. Para entender bem, tem que saber o que é o vetor.
não é isso? O Toninho lá que ele está passando lá, matrizes lá, multiplicação de matrizes, é bacana, né? Linha versus coluna, aí soma o resultado, aí vai gerar a primeira posição. Aí a outra linha, a mesma linha versus a outra coluna, vai gerar outro valor. É desse jeito que nós vamos fazer. E pode ter certeza que nós vamos ver multiplicação de matrizes. Certo? Então aprendam bem com o Toninho. Qualquer dúvida de multiplicação de matrizes tem que tirar com o Toninho. Que nós vamos fazer. Certo? O que mais? Tranquilo sim? Tá tudo de boa? Posso começar a perguntar então? Oi? Wesley? Leonardo? De boa? Os dois? Tranquilo? Não tem dúvida? Hã? Você leu o material que eu passei? Eu consegui entrar no grupo. Você mandou um e-mail para mim dizendo que não tinha conseguido? Restante? Gerson? Hélio? Adriano? Bruno? Mateus? Tranquilo? Marcos? Ah, tá. Gabriel? Tranquilo? Tudo de boa. Então posso começar então? Hã? Todos sabem tudo, já pegaram todas as ideias aqui, tá? Ué, esse prazo de tempo era para tirar dúvidas, né? A dúvida pode surgir depois. Pode surgir depois? Então vamos sortear, né? Vamos à emoção. Que dia que é hoje? 25. Vamos pegar o dia de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A emoção é grande, né? Entendeu agora, Matheus, o que é emoção? Então, seu Bruno. Pois não. Qual que é a diferença entre string e um vetor de caracteres? Pensem que poderia ser com vocês essa pergunta. O vetor de chart, Isso. o cara sabe que Pergunta básica. Acabamos de ver string, agora estamos vendo vetores. É uma pergunta elementar isso. Elementar pra cara lá. Hã? Não tem diferença? Não, a diferença não tem. Qual que é então, se tem diferença? Não tiveram curiosidade de testar aí no... Nós estamos no mês 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Vai lá. Não, a mesma pergunta. Qual que é a diferença entre strings e um vetor de char? Deixa eu pensar. Eu recomendaria que vocês pegassem em casa, só um pouquinho, eu recomendaria que vocês pegassem em casa e não se limitassem ao universo daquilo que está no material que eu passei para vocês, mas tentar tirar dúvidas do que possa parecer igual ou diferente e fazer os testes. Vocês têm a ferramenta na mão? Tem o Lázaro em casa? Tem computador para fazer? Não está em casa, está aqui, né? Não tem problema, os que estão com o computador aqui, usam os que estão com o computador aqui, os que estão em casa, usam em casa. Mas testa essas coisas, para não ficar com dúvida na hora da prova. Certo? Uma boa parte desse processo de aprendizado de programação deu a entender que é praticando. Esses trabalhos aqui é um nível de aprendizado onde você fixa aquilo que está vendo. Agora, outra parte você tem que interagir. Ele interage? O Lázaro escrevendo lá, se escrever uma besteira, ele vai dizer que está errado? Vai. A ideia de testar aquilo que está no código, no material que eu passei, é uma. Mas você pode testar sem ter esse material? Pode. Então, vamos trabalhar. Vai lá. Qual que é a diferença? Eu acho que é quase a mesma coisa, muda uma coisa muito pequena. Alguma coisa, tipo, muito... não sei explicar, mas tipo assim, o vetor ele vai separar caractere por caractere e o string vai assumir tudo como uma forma só que ainda vai ser um monte de caractere tudo junto. Uhum. Então eu vou pedir para você testar em casa na próxima aula os dois aqui, que caíram com a pergunta, e trazer a resposta para a gente na próxima aula. Para ver se é tão pouco assim a diferença. Né? Vamos sortear. Então, nós estamos em 2017, eu vou dividir em 20 e 17, certo? Só que eu escolho para que lado que vai agora, né? Então, parou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Emoção, moçada, emoção. Perde a graça. Não. É uma questão de emoção, de deixar a aula mais animada. É parte da aula. Como é que se determina o tamanho lógico de um vetor? Vamos começar mais prático. Como é que se determina o tamanho lógico de uma string e como é que se determina o tamanho lógico de um vetor? O tamanho lógico da string tem um comando, pode usar para determinar quantos caracteres ela tem. Qual que é? É length, não sei falar. Tá. O tamanho lógico de um vetor, normalmente, bom, quando eu testei, eu coloquei lendo. Oi? Coloquei lendo o tamanho lógico dele. Mas eu não conheço outra forma. Vamos pegar mais alguém, né? Parou no 20? 17. Então temos mais 20 agora, né? Para que lado nós vamos pegar agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como é que faz para mim saber o tamanho lógico de uma string e o tamanho lógico de um vetor? No vetor, já que não dá para usar o mesmo comando, eu acho que dá para você fazer, por exemplo, cada vez que entra alguma coisa no vetor, um computador aumenta mais um. Por exemplo, você tem uma variável k, que seria o computador. Daí cada vez que entra um caractere, o k recebe um. Depois você sabe o tamanho lógico, que seria, digamos, você tem 5. Mas no vetor você selecionou só 3 elementos. Daí embaixo tem os 3. Tá, lendo. Mas será que é só lendo que eu vou saber? Então eu recomendo os dois aí no caso, né? Nós tivemos semestre passado estrutura de repetição lá, não tivemos? Como é que pode fazer para determinar o tamanho lógico de um vetor?
próxima aula os dois estão encarregados. Beleza? Vamos seguir, né? Já venceu. Vamos pegar 25, 2 mais 5. 2 mais 5 vai dar 7, né? Parou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão ser sinceros, não dá emoção o negócio? Acelerou. Dá emoção, não dá? Sim, eu tô falando. Vamos lá. Tinha mais uma questão que era... Tá. O que acontece com o vetor? Posso? O que acontece com o vetor se eu tentar trabalhar com uma posição fora do limite definido no tamanho físico do vetor? Eu tenho um vetor e o vetor tem uma definição do tamanho físico, certo? O que acontece com o programa se eu tentar acessar uma região fora da faixa definida pelo vetor? E outra, já junto com essa. A faixa da declaração do vetor, ela necessariamente tem que começar de 1 até um certo número, como foi declarado, ou não? Eu posso começar do número 10 até o número 20, por exemplo? Não sei. Oi? Não sei. Não sei. Vamos escolher mais um, né? Porque são dois, não faz, né? Foi 25, deu 7... 8 não vai dar, vai ficar igual. Então 2017 é 2 mais 0 mais 1 mais 7, né? Vai dar 8, 9. Tá. Eu fui pra cá, né? Veio de lá, veio pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hã? O que acontece quando eu vou tentar acessar um vetor fora da faixa que foi definido na declaração, né? Vamos ver lá, eu declarei de 1 até 10. O que acontece se eu tentar trabalhar com a posição 11? Oi? Será? Isso é um chute, né? Não. E a outra situação? Eu necessariamente tenho que declarar o vetor começando de 1 até n, por exemplo, até o tamanho físico? Então, como é que pode ser? Porque se você for começar com outro número, você inicia com o número que você começou antes. E daí, como por exemplo? Oi? Daí? Pode, está à vontade. Na verdade, não só você, quanto qualquer outro. Fique à vontade, nós estamos em casa. Uma pergunta que você fez, na verdade, depende da linguagem. A linguagem que aceita. Não, aqui no Lazarus, aqui no Pascal. Aqui. Pascal? É. Pascal pode? Pode? Pode. Você faz... Hã? Você pode começar de 5 até quanto você quiser, ou de 1 até 10, por exemplo. Eu posso começar de 5 e colocar até 3? Então não é qualquer coisa que pode. Oi? Posso colocar de 3 até 5. Tá certo disso? Não posso colocar de 5 até 3? Ou de 5 até 1? Tem certeza? O que mais? E a primeira pergunta que você fez é que assim, quando você tem esse espaço físico, é tudo que você alocou na memória. Então não tem como você acessar fora. Sim, mas daí, como é que ele falou? Vai dar lixo? Vai jogar lixo? Não, a gente não vai acessar mesmo se alocou só aquele espaço, né? E vai acontecer o que daí? Vai dar pau porque ele vai dizer que não existe um endereçamento alocado, certo?
E realmente, se for colocar com dimensão, eu posso começar de 10 até 20, de forma progressiva. Eu posso definir uma faixa qual eu vou trabalhar. Mas era bom testar. Certo? Não é isso? Bom, isso é 3 exemplos de questões que de repente vocês poderiam ter feito no tempo de vocês. Na verdade, existem outras. Certo? Mas a ideia é pegar e fazer o quê? Ter um laboratório na mão de vocês, né? O teclado de vocês, né? Então, eu recomendaria que vocês passem a testar um pouco mais, dentro dos limites do que pode. Na dúvida, sempre faça um programa pequeno para ver se funciona. Vai dar erros? Provavelmente vai. E eu recomendaria que vocês realmente passem a ler o material que eu passei com antecedência, certo? Evitaria bastante transtornos, hein? A gente poderia ter um aproveitamento melhor das aulas que a gente teve até agora, se vocês tivessem lido o material? Bastante, né? Porque todo o material que eu passei até agora está tudo escrito aí, não está? Não é isso? E nós combinamos o quê? Que vocês iam fazer isso, não foi isso que a gente combinou? Eles iam pegar o material, tá certo, o Leonardo não recebeu. Agora já recebeu porque eu já mandei. Tá? Mas a ideia é que tem que pegar o material e revisar ele justamente para chegar na aula a gente ter um aproveitamento melhor. Nós não teríamos um aproveitamento melhor se vocês tivessem lido o material? Ah, eu não entendi nada, né, Marcos? Mas se tivesse lido, conforme a aula ia acontecer, ia poder entender um pouquinho melhor do que nós estamos falando. Não, mas eu entendi parte do que você falou. Agora falando, mas lendo o material eu não consegui. Eu só recebi o material hoje de cartão. Por que você recebeu só? Eu tive que pedir pro pessoal do grupo. Eu recebi o e-mail do material. Você está no grupo desde o semestre passado, não está? O pessoal que estava no grupo já não recebeu? Desde a semana passada? Não tem como não receber. De repente... Então, mas o nosso combinado é o quê? Ó, veja bem, não é esse semestre aqui, ele vai ter vários conteúdos que estão interligados, certo? Então, ir bem em uma das matérias, em todas as matérias, se você for bem em parte das matérias, vai ajudar as outras. Do contrário, vai acontecer o oposto. Em vez de ajudar, vai acontecer o quê? Vai atrapalhar. Porque se você não pegar direito o conteúdo de uma das matérias, que é usado na outra, como o caso que o Toninho está passando sobre matrizes, e nós vamos trabalhar com matrizes, ou o caso que nós estamos vendo aqui, vetores, e vocês vão usar vetores com o Damin, o que vai acontecer? Vai complicar a vida de todo mundo. Certo? Então, eu recomendaria que pegue realmente o material, e essa prática que eu coloquei, se for possível, eu recomendaria que vocês usassem ela nas outras matérias também. Se tem um conteúdo já previamente sabido o que vai ser tratado, dá uma estudada antes de vir para a aula, para a gente ter um aproveitamento melhor. Certo? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Tranquilo? Só porque teve uma emoçãozinha aí, coisa básica. Alguém sofre do coração aqui? Começou a sofrer agora, né? Começaram a sofrer do coração agora, de repente. Tá, então ninguém tem dúvida. Posso considerar que está tudo sabido essa parte aqui que está jóia. A gente não sabe a dúvida. Não sabe a dúvida. Bom, então vamos trabalhar com a dúvida aqui, né? Tem 5 minutos. Para a gente não deixar vocês numa situação, vamos dizer assim, um processo que possa perder o aprendizado, a gente tem que garantir que a fixação aconteça, né?
Então, a lista de exercício que está aqui no 7.2.6 ali, tem a questão 1 que já está resolvida, que é o que eu pedi aqui, né? Oi? Então, tem a questão 1 ali que pede que é sem repetição, né? Que é uma das partes do exercício aqui. O exercício 2 já é mais simplesinho, né? Eu tenho dois vetores, faça um algoritmo que seja capaz de somar dois vetores de dimensão n. Os valores dos vetores, bem como o vetor resultado, devem ser armazenados em conjunto. Quer dizer, tudo vai ser vetor. Eu tenho dois vetores, vai gerar o terceiro vetor, com no máximo 50 elementos. Tá? Então é soma de vetores. Então, 1, 2 e 3 ali. Um comerciante, um armazém comercializa 100 diferentes mercadorias, identificadas por números inteiros de 1 a 100. A quantidade de mercadoria em estoque e o preço de cada mercadoria deve ser armazenado em conjuntos distintos. Conjunto subentende-se vetores. Ao fim de cada dia de trabalho, o comerciante fornece um conjunto com o total de cada mercadoria que foi vendido. Ou seja, vai ter um outro vetor com quantidade vendida. Faça um algoritmo que seja capaz de a. Conhecer os valores de cada vetor. Então, tem que conhecer os vetores, os valores. B. Calcular e informar a situação do estoque do comerciante ao final do dia para cada mercadoria. Ou seja, ele tem um estoque que ele vendeu. Vai diminuir aquilo lá que ele vendeu. Calcular e informar o faturamento do dia com a venda das mercadorias. Eu tenho preço lá, não tem? Tem preço, tem quantidade que vendeu, não tem? Preço vezes a quantidade dá um total. Eu vou acumular esse total. Tá certo? Então, 1, 2 e 3. 1 eu já tinha pedido, já tinha falado antes, né? Aí o 2 e o 3. Beleza? É provável. É provável. Tá bom, então tá, as 4 então. Ué? Só 4. Vamos fazer a chamada. Ele pegou ainda, pegado,